Ok, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou falar bem curtinho, assim, que hoje quem vai coordenar tudo aqui é a Rô, esse ser humano iluminado, sem igual, que tem um conhecimento para partilhar aí com vocês, maravilhoso. E, sem delongas, né, vamos iniciar com essa pessoa aqui, é uma pessoa que tem um coração, assim, ó, maior que o mundo. Então, aproveitem o conhecimento com ela, tá? Muito obrigada. Bom dia, meninas. Meu nome é Rosana, sou professora de inglês da rede estadual e particular. Trabalhei desde o ensino infantil até cursos técnicos e tenho voltado há uns 2 anos e meio, mais ou menos, o foco para a educação bilíngue infantil. E neste trabalho, nesse percurso, é muito prazeroso, no começo um pouquinho assustador, e percebi muitas situações, aprendizados que nem a letras e nem a pedagogia traz para nós, né? Muitas das vezes a gente termina lá o curso de letras, eu fiz primeiro letras, depois fiz pedagogia, para tentar aí, né, me preparar, me capacitar para dar aula para crianças, porém eu percebi que isso não sanava. Então, aproximadamente há uns 2 anos e meio atrás, eu comecei a fazer imersões. Aqui mesmo no Brasil, acontecem algumas imersões em inglês, e em uma dessas imersões eu conheci uma professora que estava trabalhando com material bilíngue. E aí foi onde eu comecei a me integrar nesse universo muito vasto, que a educação bilíngue não é apenas a soma de uma outra língua, aquisição de uma segunda língua, né? Ela preenche, ela vem muito de encontro com esse aluno do século XXI, e aí também para a gente capacitar e preparar esse aluno para o século XXI, nós precisamos também nos preparar, né? A necessidade de nos preparar quanto professores, quanto profissionais também. Quero saber aí se alguma de vocês já trabalham com educação bilíngue. Todas estão me ouvindo? Está cortando o áudio aqui da Mirelle. Para nós entendermos um pouco a respeito da educação bilíngue, nós precisamos compreender que o bilinguismo no Brasil ele já acontece, né? Apesar de nós não percebermos, né? Estou tentando só compartilhar aqui a tela com vocês. E aí a gente vai perceber que o bilinguismo ele já acontece no Brasil, mesmo que nós tenhamos aquela impressão que nós somos monolíngues, né? Que nós falamos apenas, que todos nós falamos apenas a língua portuguesa. Ok. Todos estão vendo aí a tela? Tô vendo a tela, Rô, bem direitinho, tá? Ok, obrigada. Aqui, eu começo com essa provocação para a gente refletir mesmo, né? O que nos faz pensar que o Brasil é monolíngue? Para a gente ter essa impressão, ocorreu uma série de políticas públicas, né, para que isso acontecesse. Então, aqui foram políticas adotadas para transformá-la da língua do colonizador em língua materna do Brasil.
Porque muitas das vezes eu vejo muitos professores e algumas pessoas falando assim: ah, não, eu não quero aprender ou falar o inglês, né? Devido os Estados Unidos querer, né, colocar isso para nós. Mas aí a gente vai pensar também, a nossa língua portuguesa, ela também foi imposta, né, para nós. E aí, quais foram essas medidas? A língua tupi, que era a língua mais falada por tribos indígenas, que foi até uma língua que os jesuítas aprenderam e estavam se comunicando com os índios através da língua tupi, essa língua foi proibida, né? Foi uma iniciativa do Marquês de Pombal, e ali naquele momento também, para ele, acredito, né, para ele se certificar que e fechando as portas desta língua, ele também tira os jesuítas aqui do Brasil, né? Que ele era um grupo de padres que também utilizavam essa língua como comunicação. E além dos índios que já estavam aqui, nós temos também uma grande demanda dos escravos africanos, né? Os escravos africanos, eles não falavam um único idioma e dialeto. Eles falavam diversos, e até porque eles vieram de regiões diferentes também. Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram misturados, e o que levava a essa mistura era o dialeto deles, com a intenção de que eles não tivessem mais a possibilidade de se comunicar. A família real, né, chega um determinado momento e a família real vem para o Brasil. Com a vinda da família real, vem diversos profissionais também juntos, de áreas diversas, e aí a língua portuguesa se fortalece, tem um reforço aí nesse determinado momento. E aí eles começam a criar aqui no parlamento, né, a língua nacional brasileira. Por quê? Nós temos a língua portuguesa, mas essa língua portuguesa que é falada no Portugal, ela é muito diferente da língua portuguesa que nós temos aqui no Brasil. Aqui, outra situação. O professor, ele deveria ensinar somente a gramática da língua nacional, né? Então, ele não poderia pegar outras línguas ou até mesmo a gramática da língua portuguesa falada em Portugal. Nós temos também uma outra situação do José Clemente, que ele propôs que os diplomas, né, que no começo aqui as universidades aqui de Portugal, o que mais tinham era referente à medicina, e aí os diplomas no Brasil, eles teriam que ser redigidos em língua brasileira. E aí nós temos o Dom João VI, que ele cria a imprensa no Brasil. Que isso é algo também que reforça muito a língua, né? Quando nós criamos aí a imprensa, jornal, revista, notícias, informações, tudo através dessa nova língua portuguesa, né? Que está aí ainda em construção. E durante o período do Estado Novo, isso foi por longo percurso de ano, a gente vê políticas adotadas para que a gente continue com essa visão de monolíngue. Que aí no governo de Getúlio Vargas houve uma interdição oficial, né, referente às línguas estrangeiras. Então, naquele momento, como nós tínhamos diversos imigrantes, eles não podiam mais falar em suas línguas, né? Sobretudo, tanto na imprensa quanto nas escolas. Eles podiam falar somente o português do Brasil. Então, vocês vão vendo que vão sendo várias situações pontuais de políticas para fortalecer essa linguagem. Mas a gente também tem que pensar um pouquinho que como que foi construída essa língua
brasileira, né? Desse português brasileiro. Aqui, quando eles chegam, na verdade, já tinham os índios, né? Então, qual a influência dos índios nessa nossa língua brasileira? Nós tínhamos aproximadamente mais de 1.500 línguas, né? Que foram sendo extintas de forma gradativa. Hoje nós temos aí aproximadamente 180 línguas. A gente não consegue, se vocês forem pesquisar, há lugar que fala que nós temos ainda 200, há lugares que nós temos 190, então aí está bem próximo aí, em torno aproximadamente de 180 línguas indígenas que restaram de todas essas 1.500 que nós tínhamos. Então, assim, e dessas que nós temos ainda, nós temos algumas em uso, com um maior número de falantes, e algumas com menor uso, que está chegando ao caso praticamente de extinção, onde nós temos alguns professores já indígenas que estão tentando estudar, fazer pesquisa e resgatar essa língua. E sempre é uma coisa assim que eu acho muito importante e interessante nós refletirmos sobre isso, que sempre quando eu vou pensar em ensinar língua, eles estão trabalhando por forma de cantigas, histórias, né? Coisas que tragam o afeto para a criança daquela língua. Então, e como a gente trabalha isso na educação bilíngue também. Algumas das línguas mais faladas atualmente. O ticuna, ele não é falado somente no Brasil. Então, é uma língua indígena, né, que tem índios de fronteiras que também falam o ticuna. Então, é uma língua que nós temos eu acredito que um dos maiores números de falantes. Nós temos o Guarani, Chavantes. O Chavantes dá para a gente perceber que muitos idiomas dos índios, na verdade, é o nome da família, né? A gente tem um grupo, temos aí o grupo dos Chavantes, dos Guajajaras. O Nhengatu, ele é uma língua, digamos que predominantemente da Amazônia. Até hoje, lá é uma língua muito utilizada, tanto no comércio, não só pelos grupos indígenas, mas no comércio também. Muitas pessoas que ali residem conhecem e sabem falar esse dialeto. A língua indígena, ela entra, né? Ela faz parte, ela incorpora a língua portuguesa do Brasil. E aqui eu trouxe uma curta amostra para vocês, mas é bem maior. Os lugares, nós temos muitos lugares no Brasil que o nome é indígena, né? Aqui a gente tem Jundiaí, Butantã, Ubatuba. A boa parte do litoral, os nomes são todos indígenas, né? Eu acredito que eles chegavam ali e já tinham um nome. As frutas, né? Também eu peguei uma curta amostra de frutas, aves, que foram nomeadas pelos indígenas e incorporou a língua portuguesa. Aqui nós temos a influência dos escravos na língua portuguesa, que a partir ali do século XVI ao século XIX, nós tivemos um grande número de escravos que vieram para o Brasil. Foi aproximadamente de 4 a 5 milhões de falantes africanos. E quando a gente vai pesquisar, algumas pesquisas que falam de uma forma assim que não mensura toda essa complexidade, né, dos negros terem vindo para cá da forma que vieram.
de escravos. Só que eles vieram de algumas regiões ali da África, predominantemente tem os sudaneses, que é ao norte do Equador, e os bantus. Esses foram os primeiros que chegaram, e em grande números também. Mas mesmo, digamos, ali na região dos bantus ou dos sudaneses, não havia apenas um dialeto. Há vários dialetos, e muitos deles até semelhantes, mas, como eu falei para vocês, é mais ou menos similar à situação dos índios, né? Um determinado grupo, uma determinada família, eles dão até o nome deles mesmo para o idioma da qual eles falam. Não há um número exato, né, de línguas, de idiomas que vieram da África para cá, mas a gente tem aí uma aproximação de 200 a 300 das 2.000 línguas que compõem, né, o complexo linguístico dos africanos. Então, para a gente ver como que isso, para eles, eu vejo que, em partes, é uma riqueza de línguas, mas também cria uma determinada dificuldade na hora da comunicação, né? Eu sou de um grupo que eu moro até relativamente próximo a um outro grupo, porém o dialeto que eu falo no meu grupo é totalmente diferente do outro grupo. Né? Por mais que haja algumas palavras conhecidas, essa dificuldade de comunicação, eu acredito que é algo que a educação bilíngue quer tratar, né? Para a gente e não ter mais essa situação de uma língua minoritária ou uma língua majoritária. Não é a gente pensar nisso, é a gente pensar em criar possibilidades de comunicação, né? Valorizando tanto essa língua minoritária, que muitas vezes é a língua da família, a minha língua que eu trago de herança, como essa língua majoritária, que é essa língua mais de prestígio, de elite, do comércio, do trabalho, né, da educação. Então, há a necessidade da gente fazer também essa reflexão. E aqui, ó, entre as línguas faladas pelos escravos, a de maior número de falantes no Brasil, a Umbundo, Quimbundo, Quincongo e Iorubá. Essas línguas, até hoje, o que nós temos delas, elas são muito mais presentes em rituais religiosos, né? Então, eles vão utilizá-la em cânticos, saudações, em nome das pessoas, quando vão iniciando nesse ritual religioso, eles dão nome para as pessoas, né? Então, e o léxico gramatical dessas palavras, eles não têm mais uma origem sustentável pela África. Então, eu acredito que ali o tom, a pronúncia, houve uma mescla com o português e a escrita acaba acontecendo isso também. Então, não são mais palavras que são categoricamente que eles trouxeram de herança desde lá. Elas já são palavras que já estão ali na mistura do que eles falavam na África e com tudo que eles aprenderam aqui no Brasil. A língua africana que conseguiu manter aí as suas características, nós temos poucas e foram línguas de negros que tiveram ali uma resistência e elas são encontradas em comunidades rurais. Tem a língua cafundó, que é de São Paulo, que tem grupos que falam ela em São Paulo, e nós temos a tabatinga, que tem grupos em Minas Gerais que falam esse dialeto. Mas nós temos poucos registros sobre a língua africana, né, de grupos que ainda são falantes, grupos de resistência. Nós temos um número bem menor do que ao dos indígenas.
nós temos aqui algumas palavras, né, africanas que foram incorporadas ao português do Brasil. E aí a gente vai ver que essas palavras, na maioria ali, palavras bem de uso de dentro de casa mesmo, né? O angu, a babá, o caçula, o dengoso. São palavras que eram trabalhadas ali, acredito que que era traga, né? Pelas mucamas, os negros que trabalhavam mais próximos ao seu senhorzinho, né? E aí a gente começa a pensar no bilinguismo relacionado aos imigrantes, né? Que boa parte foram para o sul. Então, em Santa Catarina, há 3 línguas oficiais, porém isso é hoje, né? Hoje que elas conseguiram alcançar isso. Nós temos o alemão, o pomerano e o usuruquiano. A língua de imigrante de origem alemã é falada atualmente na região do Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Em 1824, a família Boll, né, eles migrou de Usruque, no sudoeste da Alemanha, para o Brasil. Essa não é a primeira família que veio para o Brasil, é uma delas para a gente tem história, relatos deles, né? Eles não falavam o alemão oficial. Na Alemanha também não tinha uma língua unificada, né? Tinha alguns dialetos, e um desses dialetos era o Usuruquiche. Gente, eu não sei se a pronúncia está muito correta. E aí, esse Usuruquiche, que era falado lá, que era tido lá como um dialeto, ele chega aqui no Brasil e diante das misturas que foram havendo, como ele foi se aportuguesando, ele acaba sendo o dialeto urusquiano. Ele muda. E nós tínhamos também o pomerisk, que vem do norte da Alemanha, que ele também possui um status de dialeto lá, e aqui no Brasil ele acaba tendo um dialeto também de uma língua de imigrante, que se torna aqui o pomerano. Hoje, né, na região ali de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ali eu acho que é bem presente também um bilinguismo. Aqui há outros dialetos tragos da Alemanha para o Brasil, né? Que ele é conhecido como baixo alemão, o westfaliano, o bávaro, entre outros. Porém, eles não conseguiram, diante da quantidade de falantes, eles não conseguiram uma notoriedade quanto as outras duas. E há palavras também do alemão que foram incorporadas à língua portuguesa. E nós temos aqui a Kombi e o Chopp, né? Que o tempo aqui em São Paulo não está para isto. Diante dessa comunidade tão grande que nós temos de falantes de alemão e dos seus dialetos, nós temos o Instituto Goethe. No Instituto Goethe, se há algum descendente ou pessoas que queiram estudar, se aprofundar mais a respeito da cultura e da língua, que não tem como a gente... por isso que é muito importante, quando nós aprendemos uma língua, compreender a sua cultura. Né? Então, aqui, esse site aqui, do Instituto Goethe, ele tem mais informações a respeito aí de línguas, tem até grupos de estudo a respeito do alemão, tem bastante informações lá. Nós temos um outro grupo muito forte também de imigrantes, que são
os italianos. Os dialetos italianos no Rio Grande do Sul. Nós temos diversos dialetos italianos, porque a Itália, ela passava por uma situação muito delicada, ela não era formada ainda quando esses imigrantes começaram a vir para cá, como ela não tinha o status que ela tem hoje, e nem a língua italiana tinha a mesma posição que tem hoje. Então, era falado diversos dialetos também. As pessoas, devido à condição financeira que se passavam ali naquele momento, elas não tinham muito acesso à escola. Então, em termos de língua, as línguas, os dialetos italianos, da maior parte da população era considerado mais vulgar. É um termo que se fala de uma língua mais empobrecida. E aí nós temos a língua, o dialeto de maior status do italiano é o Tallin, que ele é um dialeto do norte da Itália, que ele ainda é falado na região sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Se vocês estarem percebendo, tanto os alemães quanto os italianos, eles foram para essa área. Por quê? Na verdade, como o governo do Brasil queria trazer a população para o Brasil, né, principalmente no fim do período ali da escravatura, a necessidade de mão de obra, eles queriam, e o mundo estava passando por muitas situações difíceis e delicadas, então eles praticamente tentaram povoar ali a região do sul com imigrantes. Então, o italiano, devido à situação financeira, social e econômica que eles passavam, quando eles chegaram aqui em algumas fazendas, também não foi tão fácil e simples assim para eles. Hoje, nessas regiões que é falada a língua Tallin, nós temos emissoras de televisão, jornais, que é tudo trabalhado no Tallin, né? Que há mais de 500 mil de brasileiros que falam esse idioma também de imigrantes. E ele foi reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como uma referência cultural brasileira, né? Uma língua que foi criada aqui no Brasil, da qual as pessoas se comunicam aí com o mundo. Nós temos também a influência do espanhol no Brasil, né? A presença de espanhóis em terras brasileiras, eles ocorrem desde os primórdios da colonização. Por quê? Os espanhóis também tentaram nos colonizar, né? Sendo a Espanha, ela passou ali a colonizar diversas regiões do Brasil em busca de riqueza, né? Não só por isso, também hoje, há um tempo atrás, nós temos a situação de fronteiras, né? O Brasil faz fronteiras com diversas regiões que falam espanhol, e há até escolas de educação bilíngue pública devido a essa situação. E também nós tivemos ali o Mercosul. A partir do Mercosul, eu acredito que se imaginavam até que o espanhol iria ter mais força no Brasil do que ele realmente tem hoje. Porém, nós tivemos uma lei, né, que é a Lei 4.004, de 1993, que ela é uma determinação de uma obrigatoriedade do espanhol no ensino médio, e ele é facultativo no ensino fundamental. Até que nós temos no Enem, né, o aluno ele pode escolher entre fazer a língua ali, ou inglês ou espanhol. O espanhol também, ele, diante de todas essas políticas
que fortalece o espanhol, nós temos o Instituto Cervantes no Brasil. O Instituto Cervantes, vocês também podem encontrar mais informações e cursos referente ao espanhol. Nós temos também a imigração de asiáticos aqui no Brasil. Nós temos os asiáticos, os primeiros que chegaram aqui no Brasil foram os chineses, e em torno ali de 3.000, né? Isso começou no período da colonização ainda. E os primeiros japoneses que chegaram aqui no Brasil, eles chegaram por volta de 1908. E quando nós estávamos, né, uma questão de ali, ó, de 1950, nós já tínhamos mais de 250.000 japoneses no Brasil. A presença dos asiáticos, japoneses, chineses, eu acredito que ela é muito forte e visível, né? Dá para a gente se recordar bastante na parte alimentícia, aqui em São Paulo também, né? Há mais de 70% dos asiáticos, eles se concentram em São Paulo. Também existe uma população significativa no Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Pernambuco. Quando a gente chega na Liberdade, não há como não se recordar, né? Línguas asiáticas no Brasil. Nós temos árabe, chinês, japonês e coreano. Apesar de que cada vez mais a presença e a localização vai mexendo, né? Hoje também nós temos ali na região da 25 um grande número, né, de chineses, ali na região de confecção, que é ali Santa Efigênia. Não, Santa Efigênia eu acho que é os chineses. Ali os coreanos ficam mais na parte de tecido, né? Naquelas ruas que vendem roupas. Nós temos um grande número ali de coreano. E o que nós temos realmente de registro de bilíngue no Brasil são a língua brasileira de sinais. Por quê? A língua de sinal também ela não é unificada. É como a língua oral, que cada país tem a sua, a língua de sinal ocorre a mesma coisa. Porém, a língua de sinal, em 1855, ocorre a vinda ao Brasil de um professor francês surdo, né, chamado Hurt. Em 1887 foi fundado o primeiro Instituto Nacional de Surdo-Mudo no Rio de Janeiro. Então, há um trabalho, se a gente for pensar aí, de quantos anos, né, para que haja ali a política de inclusão para a comunidade do surdo, ela chega em 2002. A Libras, ela realmente ela é reconhecida como uma língua oficial, né, pela Lei 10.436. Mesmo com esse reconhecimento, né, que seria o bilinguismo que nós temos oficial no Brasil, é de Libras, nós temos poucos profissionais ainda. Hoje, né, que está uma fomentação grande, aí você vê já em escolas, em universidades, mas foi um processo, ainda está acontecendo esse processo. Porém, nós tentei passar aí de uma forma assim pincelada para vocês entenderem que, na verdade, muitas das vezes nós pensamos de uma forma errônea que o Brasil é monolíngue. Nós temos grupos grandiosos, esses é que nós temos registro praticamente desde a fundação do Brasil, né? De pessoas, imigrantes que vieram da Alemanha, da Itália,
das regiões dos asiáticos. Então, há uma mistura muito grande de línguas, de idiomas, e que toda essa mistura trouxe para a formação dessa língua brasileira, né, do português do Brasil. Então, se a gente começar a analisar, o Brasil, ele é um país nem bilíngue, ele é um país multilíngue e plurilíngue. Porque se nós formos pensar lá na situação da Alemanha, em que nós temos 3 línguas que são oficiais, e essas 3 línguas são oficiais na região do Paraná, da Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Nessa região, só do grupo de pessoas que vieram da Alemanha, eles já têm ali como língua oficial 3. Então, ali já ocorre o plurilinguismo e o multilinguismo. E essas regiões também foram muitos imigrantes italianos, então a diversidade é maior. E aí o que a gente começa a pensar? A necessidade de se comunicar em um lugar em que as pessoas falam tantas línguas. Mas se elas falassem apenas uma, a dificuldade não seria maior? E aí, para a gente falar com o italiano, com o alemão, com o asiático, com o japonês, nós podemos ter o português, digamos que essa seria a língua universal aqui no Brasil, porém, há outras línguas sim, há outras famílias que falam essas línguas. Nós temos algumas escolas, até escolas públicas, ali na região que acaba, né, assistindo essas crianças de família alemã. E o que ocorre? Dentro de casa, eles são acostumados a falar somente o alemão. E aí, quando a criança está na idade de ir para a escola, é que ela vai começar a conhecer outras pessoas que não falem a língua que ela fala em casa. E aí isso se torna a língua de herança dela, né? A língua que ela aprendeu em casa. Mas ela tem a necessidade de se comunicar, de ir para a escola, de ir para o mercado de trabalho. E aí ela vai aprender uma outra língua, essa língua 2, essa língua majoritária. E aí é que é onde vamos nos fazer a pensar, refletir em relação ao bilinguismo. O porquê desse boom tão grande, desse algo que vem crescendo tanto a respeito do bilinguismo. No Brasil, esse boom muito grande, ele se deu agora, apesar de existir há muito tempo. Porém, principalmente na Europa, há diversas escolas que ela já trata e traz o bilinguismo para dentro dela. Alguma pergunta, Bruna? Nenhuma pergunta, Rô, mas se tu me permite, eu posso falar um pouquinho? Por favor. Gente, isso que a Rô falou, para mim é de uma para mim é extremamente interessante, porque uma coisa é a gente ouvir o relato assim da história do Brasil, outra coisa é a gente viver com as consequências dessa história, né? E ali a Rô falou que os falantes da língua italiana e da língua alemã tem um grande número no Rio Grande do Sul, e é verdade, a gente encontra com inúmeras pessoas, inclusive até hoje, né? Eu tenho um aluno do curso de inglês que a língua materna dele é o alemão, porque eles só falavam alemão na família. Quando ele inclusive é o esposo da minha sócia, a Beth, né? Quando ele foi para a escola, no primeiro ano dele, ele não falava a língua portuguesa. Então, ele disse que os professores não tinham a menor habilidade, né? Hoje ele tem 44 anos, mas os professores não tinham a menor habilidade de ensinar a língua portuguesa para eles e sequer se preocupavam que ele não sabia a língua portuguesa. Então, ele disse que no final do primeiro ano, com 6 anos, ele e a irmã dele um ano mais velho, os dois foram juntos para o primeiro ano, porque naquela época os pais não se preocupavam muito, a escola não era tão importante assim, né? Então, esperou os dois terem mais ou menos a mesma idade de ir para a escola e mandou os dois juntos.
e ele disse que ele só conseguia conversar com a irmã, que no final do primeiro ano ele sabia algumas palavras da língua portuguesa. E aí ele disse que ele se sentiu realmente fluente indo para a escola todos os dias, ouvindo a língua portuguesa por cerca de 4 horas. Ele se sentiu fluente no final do terceiro ano, que ele parou de cometer erros grotescos, porque os coleguinhas, vocês sabem, criança é cruel também, né? Apontavam, riam, debochavam da maneira dele falar. Então, assim, isso é uma história que eu venho trazer para vocês, mas que é a realidade bem forte aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente encontra todos os dias pessoas que tiveram a mesma história, que a família só falava em alemão, né? Em todos os lugares onde a gente vai, a gente encontra pessoas assim, são pessoas da nossa convivência. E ele ainda hoje fala o alemão, né? Fala o alemão com a mãe dele, fala o alemão com a família. E isso é bem interessante, porque o que aconteceu, o que isso nos trouxe aqui no Rio Grande do Sul? Eu sou formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui perto da minha casa, a Unicinos, né? A Unicinos tem um renome aí bem bom, no nível Brasil, por causa da qualidade que ela tinha. Não sei se tem hoje atualmente, né? Mas porque a pandemia fez um grande estrago nas universidades presenciais. E quando eu estudava língua inglesa, a gente tem um Instituto de Línguas dentro da Unicinos, e naquela época existia um programa do governo de pagar 50%, a gente ganhava uma bolsa de 50% para fazer licenciatura. E a comunidade alemã pagava os outros 50% para quem estudava alemão, para quem fazia letras português-alemão. Eu estudava letras português-inglês. E então os alunos do alemão não pagavam nada, 50% do governo e 50% da comunidade alemã. E aí eles tinham um instituto, que eu não lembro, não recordo o nome agora, dentro da escola de línguas, que pagava para eles estudarem, para eles se formarem, uma comunidade que pagava para os alunos. E no italiano, a influência foi que o curso de italiano dentro do nosso instituto, dentro da universidade, era absurdamente barato. É o equivalente, que seria hoje, a uns R$300 por ano. Então, era R$30 por mês para estudar italiano. Era extremamente barato, porque a comunidade italiana também tinha esse dinheiro para investir nas pessoas estudando italiano, para não deixar a língua morrer, e a comunidade alemã também investindo nos alunos que falavam alemão e ganhavam a bolsa. Isso é muito interessante, porque é uma forma que a comunidade encontrou de fazer com que a cultura e a língua não morresse, né? E é muito interessante saber disso, porque é raro, né? É raro a gente conhecer comunidades unidas que se unem até hoje para que a cultura e a língua deles não morram. Claro que a cidade da universidade que eu me formei, que é São Leopoldo, foi formada por imigrantes alemães e italianos, por isso tão forte essa influência. Obrigada pela parte que me coube, Rô. Eu que agradeço. E é muito importante a gente ter esse relato mesmo de pessoas que conhecem, que vivenciam. Tem até um texto que eu estou tentando aqui me recordar, mas eu não me recordo da autora, que é o bilinguismo com lágrimas, né? Nós, muitas das vezes, falamos assim, a criança é uma esponja, mas nós temos que ter cuidado até onde isso realmente acontece, né? Ela estar em casa, vivenciar o tempo todo um dialeto, de repente ela ir para um grupo de estranhos, da qual ela não conhece, e ter que falar uma outra língua, né? Por isso que na resolução, eu falo sinceramente que eu fiquei feliz dos 50%. Porque trabalhar com uma criança, dependendo da idade, né? Se a gente pega ali um bebê, a facilidade dele vai ser muito maior. Mas eu pego uma criança que já tem uns 5 anos e vou trabalhar 100% o tempo todo com outro idioma da qual ele não conhece nada. Isso é muito difícil e eu acredito que foi até diante desse sofrimento, dessas angústias, que surgiu as escolas internacionais no Brasil. Quem são essas escolas? São escolas que, na verdade, ela não responde para o Brasil. Elas entram em contato com o consulado, né, do país da qual ela é vinculada, e a grade curricular dessa escola
é toda vinculada com o local com o país que essa escola é vinculada. Vem de lá. E nós temos escolas internacionais aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pará, em Brasília, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Amazonas. Essas escolas internacionais, na sua grande maioria, elas têm o idioma inglês e o alemão. E a quais países que elas são vinculadas? Aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha, por isso do inglês ser tão forte, porque todas as escolas internacionais que são vinculadas aos Estados Unidos e Grã-Bretanha falam inglês. Tem também da Alemanha, na Itália. Nós temos também da França, da Holanda. Nós também tivemos holandeses que vieram para o Brasil e a maioria deles se concentram ali naquela região que hoje é Olambra, né? Um lugar muito bonito. A Espanha, Coreia, Suíça e Israel. Em Israel, a escola internacional que ela é vinculada com Israel, ela fala 2 idiomas. Eu acredito, eu tenho certeza que é o inglês, o outro eu acho que é o árabe, não tenho muita certeza. Desculpa aí, se vocês precisarem dessa informação, pode entrar em contato comigo e eu verifico direitinho e dou com exatidão, tá, pessoal? Aí, a educação bilíngue. Só que a gente tem uma situação. Essas escolas internacionais, elas começaram primeiro devido a essa situação de filhos de imigrantes que queriam e precisavam, alguns queriam que o filho tivesse uma educação segundo o país, né? Que aprendesse também as culturas dos seus países, dos seus ancestrais. Porém, com o passar do tempo, algumas famílias mais abastadas aqui do Brasil começaram a querer também essa educação, né, dessas escolas internacionais para o filho, que muitas delas são até escolas de período integral. E aí isso também aconteceu que se elevou bastante, de forma significativa, colocar um filho numa escola internacional. Nós temos escolas internacional que a mensalidade é em torno de R$10.000 por mês. Então, não é nem para toda a classe média essa educação. Com isso, surgiu a educação bilíngue no Brasil, que são escolas já brasileiras que começam a vislumbrar, né, a importância dessa educação bilíngue, a demanda também, que é uma demanda muito grande. Muitos pais querem colocar aí o seu filho na escola de uma educação bilíngue, e aí começa a surgir as escolas de educação bilíngue no Brasil, com um propósito muito similar às escolas internacionais, porém com outros valores, né, mais chamativos aí. Então, em 2006, na verdade, aqui é uma data que em 2006 houve uma pesquisa para saber aproximadamente quantas escolas bilíngues nós tínhamos em São Paulo, tá? E aí nós tínhamos 45 escolas que elas se autodenominavam como escolas bilíngues, né? Hoje o número jamais que dobrou. Porém, ela se autodenominava escola bilíngue, mas não havia um único parâmetro para elas seguirem. Uma escola se autodenominava escola bilíngue, porém ela tinha a educação bilíngue lá no pré, e lá no fundamental ela já não tinha mais. Ou uma escola se autodenominava escola bilíngue, umas a gente tem ali 50% da carga em inglês,
Umas, elas só aumentavam a aula em inglês. E quando eu penso em educação bilíngue, eu não vou aumentar simplesmente as aulas do idioma, né? O aluno só não vai ter mais aulas do idioma propriamente dito, mas ele vai aprender conteúdos diferentes através daquele idioma, né? Então, através da língua da qual essa escola for internacional ou bilíngue, o aluno vai aprender história, o aluno vai aprender matemática, ele vai aprender ciências, ele vai aprender artes. Por isso, o CLIL, que é uma abordagem muito famosa, principalmente nos países da Europa, para trazer a educação bilíngue, ele é muito importante e presente. Porém, nós precisamos ter aí um certo cuidado, né? Porque eu vou ensinar matemática em inglês. Eu, sendo uma professora de letras, como que eu vou ensinar assim matemática em inglês para o aluno do ensino médio? Né? Então, o que se pensar que não vai precisar, a educação bilíngue no Brasil hoje, ela não precisa somente de professores de letras e pedagogos. Ela tem a necessidade dela é muito maior para professores de outras disciplinas, como ciências, matemática, artes, né, geografia. Então, essa é uma necessidade muito grande, porque, sejamos sinceros, os próprios professores de português, né, que é de letras, que é português e inglês, né, ou outra disciplina afim, e pedagogo, hoje eles já estão com uma demanda muito grande, não estão conseguindo profissionais para as vagas. Imagine, então, os professores de outras disciplinas para vir trabalhar na educação bilíngue. Aí nós temos o MEC, né? O MEC, ele calcula que nós temos aproximadamente 40 mil escolas privadas, que a educação bilíngue, ela também é presente na educação pública, porém em menor escala, quase de forma insignificante. Mas na escola particular, devido aos pais começarem a se atentar para essa necessidade, né, o número que nós temos de escola no Brasil é 40 mil e 21% das unidades de ensino no Brasil, a BIP, o que é a BIP? É a Associação Brasileira, né, de Educação Bilíngue. A BIP, ela estima que 3% de todas as escolas que nós temos, né, em torno aí de 1,2 mil instituições possui algum programa de educação bilíngue. Por quê? Até então, a escola poderia se chamar escola bilíngue, escola com programa bilíngue, escola com projeto bilíngue. Ela poderia usar qualquer uma dessas nomenclaturas, porém nem sempre o ensino sempre era o mesmo, como eu estava falando para vocês. E, diante disso, começou a haver várias discussões e angústias de diversos lados. Uma escola que tinha um bom programa bilíngue, né? Que um bom programa bilíngue, eu penso na língua, eu penso como esse ser vai interagir com a cultura, eu preciso trazer informações da cultura dessa língua, eu preciso preparar esse meu aluno para ir para a universidade com essa língua, para interagir com outras pessoas através dessa língua. Também tem muitos estudos relacionados à neurociência através da educação, sobre a educação bilíngue. Então, eu preciso trazer todo esse aporte para a educação bilíngue. Não é pensar somente na língua. Então, uma escola que tinha todo esse aparato, e aí ela vê uma outra escola utilizar o nome de educação bilíngue também, que ela só tinha mais aulas de inglês, também era conflituoso. O pai que paga uma mensalidade mais cara em uma determinada escola, porque ela tem esse título, esse rótulo, que ela está dentro do programa, dentro do projeto bilíngue, e depois o filho dele não tinha a proficiência da qual ele imaginava, né?
Então, começou muitos conflitos, e aí, diante desses conflitos, que foi necessário, né, que nós temos aí desde o começo do ano, que foi, né, criado primeiro um parecer, todo esse processo para regulamentar. Porém, essa luta, ela não é de hoje, já vem de algum tempo. A informações que nós temos, escolas de educação bilíngue no Brasil, já tem cerca de 40 anos. Aí, aqui, nós, no início, nós tínhamos aqui as escolas que se autodenominavam como bilíngue em São Paulo. A única escola que nós tínhamos, que ela realmente trabalhava dentro do segmento que hoje a legislação aceita, que ela tinha educação bilíngue no infantil, no fundamental e no ensino médio, era a Alphaville International School. Nós tínhamos o Colégio Brasil-Canadá e o Brazilian International School, que eles trabalhavam só com o ensino inicial e fundamental. Mas vamos entender uma coisa também. Se eu tenho uma escola e a minha escola só tem o ensino infantil e o fundamental, eu posso falar que ela é bilíngue desde que esses dois níveis que eu tenho, ela tem educação bilíngue. Se eu tenho uma escola que é de educação infantil, como é a situação do Maple Bear, do Kids Home, do Kinder Village, e a minha escola só é de educação infantil, fica até mais fácil, né? E eu posso colocá-la sem medo o nome de uma, como denominá-la, né? Desde que eu tenho todo esse aporte de educação bilíngue. Mas se eu tiver uma escola que contemple os 3 níveis, educação infantil, educação fundamental e ensino médio, e eu tiver educação bilíngue só aqui no infantil, hoje eu não posso mais fazer isso. Ou eu estendo para a escola toda, ou eu vou ter que pensar numa outra nomenclatura para a minha escola. Que aí eles deram essa possibilidade também, que é a nomenclatura de carga de aula estendida. Eu posso, se o inglês, hoje o inglês, ele é obrigatório 2 aulas. Então, eu dobro, no mínimo, eu tenho que dobrar essa quantidade. Eu vou colocar 4 aulas. E aí eu posso colocar que a minha escola, ela tem a carga horária estendida, né, nas aulas de inglês, nas aulas de alemão ou nas aulas de italiano. Porém, no Brasil, hoje, né, até por questão aí de ser uma língua, né, uma língua franca que o mundo todo fala, a maior parte de escolas bilíngue que nós temos é em inglês. E a maior procura também, né? A procura dos pais também são por escolas bilíngues em inglês. Porque o aluno que tenha o inglês, hoje, ele se comunica com o mundo, né? Ele pode ir para a Alemanha, ele pode ir para a Itália, né? Ele vai se comunicar em inglês, ele vai para a China e se comunica em inglês. Na China, hoje, há uma demanda, assim, maciça, e eles não estão, eles estão ensinando criança como nós ensinávamos adulto na década de 80, né? Do listen, repeat. Então, há uma necessidade de nós pensarmos aí, né? Como ensinar crianças. E nessa regulamentação foi colocado isso. O mesmo que é exigido para o professor que está ensinando lá no ensino médio, é o mesmo que vai ser exigido para o professor que está ensinando lá na pré-escola. E a educação bilíngue, ela vai desde do recém-nascido. Ele foi para uma escola, eu já posso trabalhar a educação bilíngue com ele. Lógico que há metodologias e abordagens diferenciadas para mim trabalhar com cada nível de idade,
Hoje, eu tenho focado mais na educação infantil, metodologias e abordagens que a gente pode trabalhar a educação bilíngue, né, com a educação infantil. Eu acho isso assim fantástico e prazeroso, porque nós precisamos pensar que quando eu estou ensinando uma criança, eu preciso me despir de diversos preconceitos e me pôr naquele lugar de criança também, né? Eu preciso sentar ali, brincar, entender, entrar um pouco naquele mundo, no universo da criança. Então, o professor, diante dessa demanda tão grande, dessa crescência e após essa regulamentação que houve, né? Eu acredito que vai aumentar ainda a busca de pais por escolas e a necessidade de escolas buscando professores. E hoje, para essa formação do professor, né, segundo as diretrizes curriculares para a educação bilíngue no Brasil, o professor que vai trabalhar no ensino infantil e no Fundamental 1, que é a criança que vai até o 5º ano, o professor ele precisa ser graduado em letras ou pedagogia. O professor que for lecionar no ensino fundamental 2 e médio, ele precisa de letras ou da disciplina que ele irá atuar, que entra naquela situação que eu estava falando para vocês. O professor de história, o professor de matemática, professor de ciências, de geografia. Esse professor, ele vai precisar também dele do diploma. E aqui, ó, exigências para todos. O comprovante de proficiência do nível B. E aí, esse comprovante de proficiência, o professor não vai precisar ter isso agora, já para o ano de 2021. No ano de 2022, os professores que estão ali no ensino fundamental 1 e infantil, ele vai ter que comprovar que, no mínimo, ele já vai estar, ele está estudando, ele está regularmente matriculado em algum lugar e estudando esse nível de proficiência B2. Muitos reclamaram, né? Nossa, mas o professor vai ter que ter o nível de proficiência B2, e sendo que, para o aluno, e vai haver também uma avaliação para o aluno. E o aluno, no fim do ensino médio, ele vai ter que chegar a essa proficiência B2. E aí, o redator, né, o Ivan Siqueira, e muitas outras pessoas que já trabalham desde o início aí na educação bilíngue, e a gente sendo muito ciente da situação atual do nosso país. Nós não temos tantos professores B2 assim à disposição para as vagas, né, que vão precisar. Então, na verdade, isso é o mínimo exigido, né? Mas nada impede que uma escola, que uma instituição fale, olha, eu preciso do professor que já tenha o certificado aí C1 ou C2, né? E também ele precisa de uma comprovação, e esse curso tem que ser de uma universidade, ele não pode fazer o curso, né? Se alguém quiser fazer o curso com a Rosana, de diversas abordagens, ótimo, olha, estou aqui. Mas vai precisar também de um curso de extensão com no mínimo 120 horas ou uma pós-graduação e referente à educação bilíngue. Alguns profissionais falaram, não, mas eu tenho uma pós-graduação em X, Y, Z. Não, não pode. Para trabalhar na educação bilíngue, ele vai ter que ter no mínimo esse curso de extensão de 120 horas em educação bilíngue ou uma pós-graduação em educação bilíngue, junto com a comprovação de proficiência, né? E a graduação, dependendo aí de qual nível da educação
ele vai atuar. E quando a gente pensa nisso, em educação bilíngue, o Brasil, eu percebo que ele está querendo trazer de uma forma muito forte a educação que vem da Europa, né? E na Europa que nós temos essas abordagens do CLIO, a abordagem do STREAM, que é muito utilizada para os alunos do nível médio. E aí a gente tem que trazer abordagens também que trabalhe e pense com a criança, né? O TPR, que é uma abordagem que eu trabalho ali na educação do 0 aos 3 anos. Nós temos também, né, a cultura maker, que eles também trazem de uma certa forma, a educação híbrida, porque muitas escolas que vão trabalhar na educação bilíngue, ela tem que pensar que essa educação bilíngue, eu estou formando um cidadão para o século XXI. E quando eu estou formando esse cidadão para o século XXI, a tecnologia, ela precisa estar aliada, a comunicação, ela precisa estar aliada, as habilidades socioemocional, que a gente está falando tanto, por isso a neurociência, ela também tá ali, ó, atrelada à educação bilíngue. Então, a gente vai ter que trazer vários componentes externos, né? Cursos, aprendizagens, leituras, tudo atrelada nessa formação desse aluno, desse indivíduo do século XXI, para dentro da educação bilíngue. A gente tem uma pergunta. A Aline perguntou assim, ó. Teacher, esse comprovante é o TOEIC ou deve ser o Cambridge? Esse comprovação de proficiência do nível B2? Ótima pergunta, né? Olha, para facilitar, ele não está especificando de qual. Você pode ter o TOEFL, Cambridge, ele quer essa comprovação que você tem o nível B2. Ele não intitulou uma instituição para dar essa comprovação. É estranho, né? Porque a proficiência do mestrado, ela vai ser só escrita e leitura, né? Ou leitura, enfim, interpretação de texto. Não sei nem se aborda escrita, acho que escrita não, porque o pessoal escreve na língua portuguesa. Mas, que será que eles deveriam, acho que pontuar qual o tipo de comprovação, quais, ou pelo menos deveria ter uma do governo, né? Já que eles querem. Tanto isto, né? Houve muitas reclamações referente ao B2 e a forma que ele deixou, né? Ele deixou para que, desde que você tenha aí, esteja vinculado a uma instituição e ela te certifique que você é nível B2, você vai ser aceito. Você está dentro dos requisitos. Mas ele fala muito que isso é diante do análise que ele faz da nossa situação de professores, que há muitos professores, né, que não têm ainda esse nível. Então, ele tem que facilitar para que haja professores. E aí ele também até abre, né, essa possibilidade do professor até no início de 2022 tá com o comprovante que precisa estar cursando. Mas eu acho que ainda o nível de proficiência, as possibilidades de procura são bem maiores ainda. Agora, esse curso de 120 horas e a pós-graduação em educação bilíngue é o que nós temos agora no momento ainda que está um pouquinho nebuloso, porém, vai haver, eu acredito, porque no regulamento ele também cita muito a universidade, né? Um mundo acadêmico, eu acredito que vai haver mudanças, porque eles estão cientes que nem a letras e nem a pedagogia habilita o professor para a educação bilíngue. Disso eles têm plena ciência. Tanto é que eles pedem aí esse reforço dessa pós-graduação. Nós temos o quê? Um Instituto Singularidade. Só que o Instituto Singularidade, para uma pós-graduação, eu acredito que está fora aí
da realidade de muitos professores no Brasil. Só o curso ele pede 950 aí a mensalidade no período de 2 anos. E a extensão que o Singularidades tem, ele não tem extensão de 120 horas. E aí nós temos outras universidades. Agora, a Singularidades baixou a especialização para 599 mensais. Mesmo assim, hoje em dia a gente tem pós-graduações no Brasil que são R$120, R$60 mensais. Se tu pensar em R$120 mensais ou 250, né? De 250, que é uma conceituada, para uma que está oferecendo 599, é uma baita diferença, né? A Unidom Bosco, eu não sei falar o valor exato, mas estava em torno aí de 200, cento alguma coisa, R$200. E na grade curricular da Unidom Bosco, tem disciplinas que também foi toda formatada por Antonieta Megalha, que é quem está formatando o curso das Singularidades. Né? Então, não é um curso que vai deixar a desejar e o valor é significativamente diferenciado. Né? Mas eu acredito que sairá outras universidades e, de repente, eles vão começar a formatar cursos de extensão que não seja somente pós, né? Que seja com a carga horária bem menor, para suprir aí o que a regulamentação está pedindo. Lá na minha página, meninas, eu sempre estou procurando falar a respeito da educação bilíngue. No dia 13, eu vou conseguir realizar uma live com o Ivan Siqueira, que ele é o relator, e a gente vai tentar aí esclarecer mais a respeito dessa educação bilíngue, e vou trazer também, a partir do próximo mês, eu vou estar trazendo cursos, né? Porque tudo isso que ele colocou, ele está colocando como mínimo de exigência, né? E as escolas podem pedir mais que isso, né? E o professor... para todo mundo de seguir lá. E agora é aquele momento que a gente também tem pensado assim, né? Eles estão querendo um novo aluno para o século XXI, e eu acredito que a necessidade desse novo professor também, né? Para o século XXI. É verdade, tanto que a BNCC já foi bem definida que não quer que exista mais escolas tradicionais no Brasil, porque já foi comprovado que, do modo tradicional, os nossos alunos não aprendem, né? Eles têm um atraso gigantesco na educação devido aos métodos tradicionais de ensino. Talvez nós tenhamos aprendido com o modo tradicional e levamos isso para a vida, mas os nossos alunos não aprendem mais dessa forma. E a BNCC veio aí para chacoalhar todo mundo, né? Sim. E a educação bilíngue, ela tá ressaltando aí essa mexida, mas eu estou vendo que vai ficar muito focado para a escola privada, né? E, porém, na redação dessa regulamentação, ele cita a educação pública também, né? E aqui em São Paulo, nós já temos municípios que estão trabalhando com inglês já para crianças, no prézinho. Gente, e uma coisa importante aí, que é um alerta, na verdade, para todas nós. A educação bilíngue veio para ficar. Vai existir uma pluralização disso, vai se multiplicar escolas bilíngues, vai ser exigido demanda de professor inglês como nunca antes visto, porque a educação bilíngue requer 2 horas, no mínimo, semanais por turma. Então, assim como vai acabar com as escolas de idiomas, vai ter uma perda significativa de alunos na escola de idiomas, mais ou menos daqui a uns 7 anos, as escolas de idiomas vão ficar restrita a adolescentes com dificuldade de aprender o inglês e adultos, né? Em contrapartida, as escolas vão se plurificar aí com a demanda do bilinguismo. Então, é bom a gente ficar atenta como professores de inglês, porque
em um primeiro momento, a gente vai aderir a isso, né? É necessário se qualificar, porque bilinguismo requer qualificação, não é simples, é uma situação complexa mesmo, principalmente com criança de educação infantil. E num segundo momento, eu como vejo isso, no segundo momento, vai existir aí uma demanda gigantesca de professores de inglês e os bons profissionais, aqueles bem qualificados, vão poder escolher o local de trabalho deles, como aconteceu alguns anos atrás, quando existia assim, uma demanda de professores de inglês gigante, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Teve um ano que eu fui aprovada em 7 escolas diferentes nas entrevistas que eu fiz, eu escolhi qual que eu queria trabalhar. Então, assim, isso vai voltar a acontecer, né? Daqui a uns anos, mas vai voltar a acontecer. Em grupos, temos grupos, principalmente no Facebook, sobre educação bilíngue, e eles já estão colocando, selecionando vagas para o próximo ano de professores para educação bilíngue. E há uma demanda muito grande, não somente de professor, mas é uma demanda para os mais qualificados, mais bem informados, para trabalhar também na coordenação, né? Quem vai trabalhar na coordenação da educação bilíngue, né? Eu não posso pegar o professor, o coordenador que tem uma visão tradicional para colocar ele para trabalhar numa escola de educação bilíngue. Exatamente. E não é só isso, né? É que assim, ó, alguns tempos atrás eu fiz diversas, como se diz, entrevistas para as escolas, e algumas escolas aqui no Rio Grande do Sul tem que ir 3, 4 vezes na entrevista até eles selecionarem. E realmente aqueles profissionais que são os primeiros a ser escolhidos são os com mestrado e doutorado. Mas depois, o que acontece? Alguns profissionais, eu não estou dizendo que são todos, tá, gente? Não estou generalizando. Alguns profissionais que tiveram muito tempo para estudar, fazer mestrado e doutorado, eles não são tão competentes assim na sala de aula com o ensino. Eles são mais técnicos, digamos assim, né? E são mais pesquisadores. E o que acontece? Com todas essas escolas em que o profissional que tinha mais graduação foi todas, sem exceção, foi selecionado ao invés de mim, depois aquele profissional foi removido e eu fui selecionada porque a experiência conta mais, infelizmente, no Brasil, a experiência no Brasil, né, gente, eu não estou desqualificando aquele profissional, não é isso, mas a experiência no Brasil conta mais do que a graduação, por quê? Porque no Brasil a gente tem que optar, ou tu tem grana e te organiza para fazer mestrado e doutorado, ou tu não tem grana e tu estuda muito por tua conta e trabalha muito. E quando tem dois pesos, né? Vai contar a tua experiência porque tu sabe lidar com os alunos, vai contar a tua experiência porque tu adquiriu. Aquele profissional pode ser teu primeiro a ser escolhido, mas infelizmente ele se dedicou mais à parte da pesquisa. Ele não tem as habilidades que tu, como experiente, teve. Então, graças a Deus, alguma coisa voa para nós aqui que não chegamos ainda no nível do mestrado, do doutorado. É muito boa mesmo. Eu estou pensando em realizar um evento, né, sobre práticas e teorias da educação bilíngue no Brasil e entrei em contato com o pessoal da SBS e eles estavam falando sobre isso. O chão de escola, né? O pessoal da educação bilíngue está usando muito esse termo. A necessidade de pessoas com experiência com o chão da sala de aula, o chão da escola, porque teóricos, a construção a gente tem bastante, né? E agora, o professor que tem experiência na sala de aula com educação bilíngue, na escola, né? Que todo esse movimento, que não é pouco, né? Eu preciso de um professor de inglês, eu preciso de um professor de história, eu preciso de um professor de matemática. Esse professor de inglês, muitas das vezes, ele vai ter que se aliar com outros profissionais de outras áreas afins para desenvolver projetos juntos, né? Situações juntos de aprendizagem do aluno. Então, é a necessidade dessa experiência, né? Desse diálogo. Gente, quero agradecer a todos. Muito obrigada. Peço que vocês me sigam lá, se surgir dúvidas, por favor, entra lá na página do Instagram, na Bilingual Now Education, e aí vocês podem comentar, compartilhar aí as dúvidas de vocês também e sugestões também.
Gente, alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? A Diva está agradecendo. É interessante, né? Só para finalizar, é interessante a gente perceber que, embora a gente esteja circundados no Brasil por países falantes da língua espanhola, a língua inglesa seja mais forte, né? Seria até injusto, mas isso faz parte, né, da nossa história, e como povo colonizado e como povo que admira outras línguas, né, da América do Norte ou europeias, enfim. Mas é uma demanda que surge para nós professores e que a gente tem que ficar atento e começar agora esse movimento de se instrumentalizar dentro das nossas possibilidades, porque mais tarde o que vai contar realmente para todas essas escolas é a tua experiência, não é o quanto tu sabe em nível acadêmico. E aí, meninas, caso tenha bastante pessoas aqui também buscando a proficiência, eu tenho uma amiga que ela trabalha diretamente em ajudar professores a tirar a certificação, tá bem? Titi, eu posso perguntar uma coisa, Titi? Pode perguntar. É que tem um curso de idiomas aqui em Vinhedo, ele se chama Seven Idiomas, e lá eles fazem também um curso, como se fosse um curso de capacitação, agora não lembro a nomenclatura. Esse curso também estaria entrando, por exemplo, no certificado de 120 horas, porque não é uma pós-graduação, é como se fosse habilitar o professor para ensinar inglês. Eu entendo. Esse curso, na verdade, ele vai te ajudar a você tirar a sua prova de proficiência, de B2. Agora, ele não entra para te ajudar para você entender educação bilíngue. Por quê? Sim. O curso de educação bilíngue, de pós-graduação, eu estou terminando o meu. Então, o que acontece? Você vai entender de abordagens de como acontece a educação bilíngue. A educação bilíngue, a gente tem muitos trabalhos de educação bilíngue, por exemplo, no Canadá, né? Que parte do Canadá eles falavam em francês e outra parte em inglês. Então, o aluno que a família dele falava um idioma, geralmente ele ia mal no outro idioma ou nas outras disciplinas que eram trabalhadas naquele outro idioma. E aí eles começaram, a partir de então, eles começaram ali a pesquisar, fazer trabalhos, pesquisas sobre educação bilíngue. Então, aí é onde a gente tem esse método CLIO, o STREAM, aí a gente tem várias abordagens, né, que vão contemplar a neurociência, né, a gente trabalhar ali da forma afetiva, a gente trabalhar o socioemocional, é esse tipo de conteúdo que você vai ver na sua pós ou na sua extensão sobre educação bilíngue. A pós, ela não vai te habilitar, ou você não vai ver nada, digamos assim, um reforço em língua propriamente dito, e sim como trabalhar a língua, né? Ou através daquela língua. Como que eu vou trabalhar através do alemão, né, para crianças aprenderem? Como eu vou trabalhar através do italiano? E na nossa situação, na maioria dos casos, como nós vamos trabalhar em inglês, né? Outras disciplinas, outros conteúdos para os alunos aprenderem. Então, por isso que há necessidade de fazer cursos, né? Respondi a pergunta, Aline? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma questão, eu estou à disposição. Por nada, Aline, eu que agradeço. Meninas, então é isso por hoje. Rô, muito obrigada. Foi assim, ó, um banho de conhecimento para todos nós. Muito obrigada. Vamos estar atentas às tuas novas postagens. Tá Ok? bem, gente. Eu que agradeço, tá? Um domingo de manhã, todos vocês aqui participando.
Muito obrigada mesmo, uma excelente tarde de domingo aí para todas. Muito obrigada, viu, Bruna? Tchau, pessoal.